muito obrigado pelo convite novamente. Estamos aí à disposição para ajudar o povo a saber um pouco mais sobre a acupuntura. Qual a origem da acupuntura, professor? Teoricamente é a chinesa mesmo, Chinesa. né? Chinesa. Mas tem outros povos também que historicamente também comentaram que depois de um tempo apareceu na Índia, mas só que hoje em dia é mundial, né? Tem estudos no mundo inteiro, Brasil, China, Estados Unidos, Alemanha, então é mundial. Hoje em dia a acupuntura é estudada no mundo inteiro. E ela é reconhecida, acho que por todas as agências de saúde, não é isso, professor? Sim, aqui no Brasil tem o SUS, né, que também atende os pacientes que não têm convênio médico ou que não têm condições de fazer o particular. E a maioria dos convênios cobrem e também é utilizado muito na particular, a parte estética, a parte também para atletas e pessoas que procuram um atendimento diferenciado, mais específico, né? Bacana. Para alguma questão mais natural, no caso. Professor, você falou que um pouco da história disse que começou na China. E o professor é daqueles profissionais que gosta de beber na fonte. Já me contou que teve por diversas vezes na China, indo lá buscar um pouquinho de conhecimento e até mesmo para fazer essa comparação do que é ou que era feito na China e o que é feito no Brasil. É isso, professor? Sim, é isso mesmo. Na verdade, é importante, né, que o profissional, o acupunturista, vá até a China, se tiver condições. Ok. Porque lá você vê como que é feito pelos chineses mesmo da fonte, como você mesmo disse, porque dá muito mais segurança. O que eu comecei, quando eu fiz a especialização em acupuntura do que eu sou hoje, não é completamente diferente, mas é bem diferente depois que eu fui para a China. Depois que fui para a China, aconteceu várias técnicas lá que eu visualizei que foi muito enriquecedor no meu caso, né? Então me deu muito mais segurança, me deu muito mais diversificação de técnica mesmo, né? Então tudo que eu trago hoje, muita coisa veio de lá. Então, lógico, eu fiz vários aperfeiçoamentos aqui no Brasil, cursos, né, de estética, a parte de dor, então, de tudo. Mas na China você tem uma segurança. Eu utilizo mais agulhas. Antes eu utilizava um número limitado de agulha. Hoje eu faço tudo que o paciente precisa. A formação aqui que eu tive, não que esteja errado, eles dão uma formação mais cautelosa. E depois que eu fui para a China eu vi que dá para eu não diria agressivo, mas eu diria que eu posso fazer mais técnica do que... Antes eu me segurava um pouco mais. E agora eu tenho uma segurança de diversificar mais técnicas. Teve uma outra visão. É uma outra visão, me abriu a mente, na verdade. O professor Diego falou há pouco que a acupuntura é uma filosofia também, né, professor? É milenar, porém não parou no tempo. E o pessoal de casa comumente pensa, quando se fala em acupuntura, só se pensa em agulhas. Mas isso tudo mudou, claro, continua as agulhas, mas mudou, modernizou-se, é isso, professor? Não, modernizou bastante, né? Na verdade, hoje em dia tem as agulhas em si, mas também tem outros equipamentos que fazem uma estimulação do ponto de outras formas, como laser, por exemplo. Também tem alguns equipamentos que você pode fazer com eletrodo no ponto de acupuntura, como se fosse aquele eletrodo de fisioterapia, menorzinho no ponto da acupuntura, que daí não é dolorido também. Então, mas o que é mais utilizado assim de forma tecnológica avançada é o laser mesmo. Olha só. Bom, até mesmo as agulhas mudaram, né? O professor estava me contando aqui, mas não, até as agulhas hoje são descartáveis. Antes elas eram autoclavadas, não é isso, professor? Isso. Eram reutilizadas várias vezes? Isso. A primeira vez que eu fui para a China, em 2007, os hospitais que eu visitei lá, as agulhas eram mais grossas e autoclaváveis. Um calibre maior e era reutilizada várias vezes. Isso, porque, na verdade, hoje em dia é tudo descartável porque a agulha é bem mais fina, a agulha é finíssima, é quase a espessura de um fio de cabelo. E também porque você não reutiliza pelo perigo de quebra da agulha. Vamos dizer, se você utilizar muitas vezes, claro, o metal pode ceder, é um aço inoxidável hoje em dia. Então, lá na China, o calibre era bem maior, e deles autoclavável porque tinha a segurança de não quebrar essa agulha. E até mesmo pela facilidade. Você teria que ter na sua clínica um autoclave para todo e qualquer procedimento fazer o processo de limpeza e asepsia. Hoje não, você joga fora a cada paciente, agulhas novas e está tudo certo. O custo, né? O custo-benefício hoje em dia não vale a pena
você autoclavar muito. O material da agulha descartável, lógico, não é extremamente barato. Em comparação a outras técnicas, é muito barato. Tipo, não vale a pena reutilizar a agulha. Muito bem, vamos falar agora com o professor, então, das diversas aplicações da acupuntura no dia a dia das pessoas, visando o bem-estar, né? Várias patologias podem ser utilizadas nessa técnica, professor? Várias patologias. Tem patologias que a gente pode associar a parte da medicina com o médico mesmo. Então, não precisa ser necessariamente só com o acupunturista. Então, a gente pode associar. Então, tem técnicas que a gente vai fazer com que a gente amenize algumas patologias em associação com um tratamento médico. E tem patologias que você consegue melhorar, curar totalmente. Vamos falar das analgesias. Tem pessoas que passam uma vida inteira um fardo de dor. E já procuraram vários profissionais, tomam muitos analgésicos e aquela dor é constante. É possível, claro que respeitando que cada organismo tem o seu tempo e a sua forma de resposta, é possível ele ter um bom retorno daquilo que ele espera através da acupuntura, professor? Sim, sim. Tem muitos casos dolorosos que, vamos dizer assim, é de origem também emocional, psicossomática. Pois é. Tensional. Então, é muito mais fácil com a acupuntura do que a própria medicação. Então, tem casos que o paciente procura muitos profissionais e não consegue melhorar só com a medicação, ou de vez em quando faz 1 ou 2 sessões de acupuntura, melhora tudo. Então, porque na acupuntura a gente avalia e trata o paciente como um todo. Uma visão holística. Holística. Então, a gente quer não só tirar aquela dor, mas também tirar a causa daquela dor. Ok. Eu falei aqui no caso de dores, né? Porque é algo mais recorrente que ninguém merece viver com dor, né, professor? Agora, poderíamos pensar também nas doenças psicossomáticas, nas pessoas que têm dificuldade para dormir, estresse, ansiedade, aquele agito que é normal do cotidiano. É possível, através de sessões da acupuntura, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, professor? Sim, é o que eu procuro fazer em todos os pacientes que vão até o consultório. É evidente que eu vou na queixa principal dele. Se ele chega com uma dor no pescoço, um torcicolo, vamos dizer, que não consegue virar o pescoço para dirigir, por exemplo, eu vou lá em cima dessa queixa do paciente. Só que eu não vou deixar de tratar as outras questões secundárias. Por isso que eu faço uma avaliação criteriosa, por exemplo, se o paciente não dorme bem. Eu vou lá e faço pontos para que o paciente tenha uma melhor qualidade de sono. O intestino dele não funciona. Também vou tentar fazer com que a parte digestiva dele melhore. Então, eu vou em cima da queixa principal, mas ao mesmo tempo eu vou tratar as outras questões secundárias, até emocionais, psicossomáticas e tal, para que o paciente melhore como um todo. Porque às vezes, sem querer, a qualidade de sono dele ruim que está ocasionando aquela dor dele. Uma coisa leva a outra. Sim. Professor Diego, uma sessão de acupuntura demanda quanto tempo lá na sua clínica, cada paciente, em média, como é que funciona? Lá no consultório, geralmente a primeira sessão é em torno de 1 hora, 1h30. Porque a primeira sessão você faz uma avaliação do paciente, certo? Posso abrir aqui, professor? Claro, fica à vontade. E daí as outras sessões em torno de 50 minutos. Então eu faço pontos na frente do paciente, né, do cúbito dorsal, que a gente chama, e depois eu coloco pontos nas costas do cúbito ventral, né, região posterior. Independente da queixa, eu faço pontos sistêmicos para equilibrar o paciente como um todo. E enquanto a agulha está ali espetada no corpo, ela está fazendo todo um processo, é isso? Isso. Na verdade, a acupuntura ela acelera o processo de homeostase do paciente. Então, faz com que o paciente se cure. Eu faço com que... Uma autocura. O organismo começa um processo de autocura, é isso? É como se fosse um remédio, está dentro de você, e eu ajudo a liberar essa medicação. Eu falei há pouco para você de casa com relação às agulhas, que são hoje descartáveis, né? Sim. E o professor completou dizendo que são extremamente finas, quase que é um fio de cabelo, né? Daqui, né? Se quiser abrir para tirar um... Abre aí, professor, você que já tem o expertise. E para as pessoas que têm aquela talvez para enxergar, ongiriza de agulha, professor. Olha aí. Você vai ter que colocar contra um... É quase que, gente, olha, é quase que imperceptível hoje. Não tem como ver, né? Aqui, ó. Olha aí, ó. Não tem como ver. É um fio de cabelo.
praticamente Abel, vem aqui dar a mão para me espetar a tua mão, Abel. E para quem tem medo, tem gente que tem um certo receio de agulha, mesmo que o professor diga, olha, gente, é a fininha agulha, mas tem pessoas que têm uma resistência. Qual a opção, professor, sem perder a eficácia? Uma das opções é o próprio laser, né? Laser, O laser, que esse laser eu utilizo mais pontual, né? Você vai em pontos de acupuntura, né? De acordo com o problema do paciente. Por exemplo, tem um ponto aqui que é um ponto para insônia, por exemplo. Então você vai ponto por ponto, dependendo da potência do laser, né? Cada estímulo do ponto vai por volta de 50 segundos, vamos dizer, depende do laser que você está utilizando. E também tem como fazer com eletrodo também, sabe? Perfeito. Pequenos eletrodos nos pontos. Ok. Você falou em pontos, o pessoal de casa pergunta, professor Bertual, a agulha é colocada de forma aleatória no corpo? Não, né, professor? O corpo foi mapeado, isso lá atrás, né? Isso. Foi mapeado e cada pontinho do corpo corresponde a um órgão, um sentido. Isso. É mais ou menos isso? Os pontos de acupuntura eles têm uma menor resistência elétrica, ou seja, a eletricidade passa mais fácil por esse ponto. Ok. Então, por isso que tem detector de ponto que apita quando passa por um ponto, coisa e tal. Então, esse ponto faz com que o nosso sistema nervoso estimule e libere algumas substâncias de bem-estar, analgésicas, anti-inflamatórias e coisa e tal. Eu me lembro que eu tinha a minha tia Emília, que vendia Avon. Hoje ela vende Avon lá no céu. E ela chegava lá em casa, dona Iracema, minha mãe, estou com uma dor nos quartos, né? Isso. Eu ficava perguntando o que essa mulher está falando com dor nos quartos, né? Por que eu fiz essa brincadeira? Porque muitas coisas podem ser resolvidas meio que de imediato, né, professor? A pessoa chega com uma dor de repente de fazer um movimento, carregar uma sacola, ou o motorista de aplicativo, de ônibus, fica naquela posição e começa a doer, o famoso quarto, que é aquela dor aqui, não é isso, professor? Isso mesmo. Pode ser resolvido? Pode. Tem casos que se forem biomecânicos graves, assim, pode até que exigir cirurgia, mas tem muitos casos que não é. Esses quadros tão graves que muitas vezes o paciente sai da sessão já sai com uma melhora significativa. Tem bacana. paciente que sai sem dor às vezes, ou tem paciente que sai com uma diminuição pelo menos de 50% da dor. Bacana. Daí é bom fazer um tratamento, né? Porque nem tudo, né, você consegue com uma única sessão, mas acontece. Bom, vou mostrar para você um pouco das variações da acupuntura. Esse aqui é o bastão de Mocha-bustão. Mocha. Isso. É a acupuntura quente. Isso. Você vai... Como é que ele funciona? Na verdade, você vai acender a ponta, né, desse bastão. Ok, vai. Com um isqueiro ou qualquer, Ok. né, com uma maçariquinho e tal. E você vai chegar perto do ponto. Por exemplo, o teu ponto aqui na mão, Ok. aqui, por exemplo, eu vou chegar perto, vai emitir um calor e deixa um tempo em cada ponto, Ok. dependendo do problema. Tem um ponto aqui na perna, que é o Ok. E36, que é para prevenir envelhecimento. Mocha bastão, né? Isso. Bom, vamos agora falar da acupuntura na aplicação para o pessoal que pratica os diversos esportes, tanto o esporte profissional, né, o atleta profissional, como o esporte de final de semana. O que é hoje utilizado, professor? A ventosa? A ventosa, além de ser... A ventosa é uma das técnicas, né? Essa ventosa é em forma de coração, eu faço muito nas mulheres, porque daí fica aquela marca roxa, daí em vez de ficar a marca redondinha, fica a forma de coração. Ficou muito comum nas Olimpíadas, né, que já Isso. aconteceram há bastante tempo atrás, que nós víamos lá, principalmente os atletas lá de natação, Sim. que ficavam com aqueles vários sulcos, né, no Isso, corpo. fica com marca, é uma Com marca, né? é marca de ventosa. O que é isso? Como é que é o processo e qual é o objetivo? Ela faz com que melhore a oxigenação tecidual do músculo, da própria pele ali, faz com que você até tenha um método de diagnóstico por essa ventosa. Quanto mais roxo fica ali, quer dizer que a energia está mais estagnada, a gente chama. Nós temos ali o nosso amigo gerente operacional aqui da TV, o Abel. Ele é atleta da pesada. Que tipo de atletismo? Ciclismo, né, Abel? Como é o nome daquela terra que você usa? Ciclismo de estrada? Mountain bike. E ele estava me contando que chega lá no final do percurso, a batata da perna tá pegando fogo. Sim. E lá eles usam, né, Abel? Aí os profissionais, os fisioterapeutas usam lá para aliviar as dores na perna dos atletas, isso aqui, essa técnica aqui. Exato, porque é um princípio da medicina chinesa que também os fisioterapeutas utilizam, outros profissionais utilizam.
Porque a acupuntura, na verdade, é uma das técnicas da medicina chinesa. A Ok. ventosa é uma técnica, o chabustão é uma técnica, a acupuntura é uma técnica, a fitoterapia chinesa é uma técnica. Bacana. Agora é só você, nós estamos quase no final da nossa entrevista, mas dá tempo de falar sobre a parte da estética, da beleza e a acupuntura. O professor Diego diz que lá hoje na sua clínica tem muitas pessoas que vão em busca de uma aparência mais jovem. E a medicina diz que homens e mulheres hoje vivem mais. Mas nós queremos viver mais, né, professor? Uma aparência bacana, mais jovial. Sim. O que hoje tem de moderno na acupuntura ligado à beleza, à estética? Na verdade, a própria agulha de acupuntura, né? Tem uma agulha menor ainda, que não vai dar para enxergar, mas enfim, tem uma agulha menor que a gente coloca em linhas faciais e nas rugas e pontos de acupuntura para diminuir olheira, para diminuir mancha, para diminuir Por exemplo, eu tenho aqui essas marcas aqui, que eu, né, de expressão. Então, de expressão, né? É possível amenizar essas marcas de expressão? algumas vão amenizar e algumas vão sumir. Vão sumir. As mais finas, assim, as que são mais leves, elas chegam a sumir. Ok. As mulheres detestam, homens também, ou como é que é o bigode chinês? Isso. Que é aquela... É como se fosse um vinco aqui na região vincozinho. é naso bucal, né? Do nariz até a boca. É possível, professor Bertual? É possível amenizar e em alguns casos somem. Então depende do grau da linha, né? Então. Olha só o que eu vou falar para você agora. Você já deve ter ouvido falar, os cirurgiões dentistas usam muito lá nos seus consultórios aquele tracionamento, né? Isso. Que são os fios de sustentação. Aí o professor Diego estava me contando que usa uma técnica lá na sua clínica, ligada à acupuntura, que faz esse efeito de tracionamento bastante eficaz. Isso. É uma técnica um pouquinho diferente, mas é com acupuntura, com agulha. Ok. E eu coloco um estímulo elétrico para fazer uma tonificação da musculatura. O efeito desejado é o mesmo. É fazer com que o rosto fique mais... O efeito, mas só que é um pouquinho mais natural, né? Ok. Ele não é tão forte quanto esse fio, mas só que para quem deseja uma técnica mais natural, porque tem pessoas que não querem injetar nada no corpo, não querem colocar nada injetável ou fio por dentro. Claro. Então a acupuntura é uma forma de fazer isso e tem como fazer e tem resultado Uma também. técnica não invasiva. Ela é minimamente invasiva porque você perfura a pele, né? Mas não tem cortes, né, professor? Isso, mas não vai colocar, não vai injetar Não nada. tem cortes, não tem sutura, né? Isso, Muito não, bom. não, Mário, e será que resolve para aquelas bolsas também. debaixo do olho? Professor, conte-nos. Porque, na verdade, a gente não vai fazer só ponto vai fazer ponto aqui na olheira, mas só que ou na bolsa subocular, só que tem pontos no corpo que drenam como um todo. Ok. Então, às vezes tem um ponto aqui na mão e lá na perna que a gente faz para isso. Para finalizar, redução de medidas também é possível ser feita através da acupuntura, é isso, professor? Isso. Coloca alguns pontos na região onde a gente faz estímulo com eletroacupuntura, com estímulo elétrico nas agulhas e faz também a ventosa, né, que a gente também pode fazer a ventosa deslizando, né? Por exemplo, na região da coxa, a gente, vamos supor aqui no braço, eu faço uma ventosa deslizando para diminuir a medida. Maravilha. E para finalizar, também tem a questão do peeling, né? Para tirar aquelas manchas da pele. Tem pessoas que têm a mancha senil, tem o melasma também, né, professor? Isso. Então é possível também, através da técnica da acupuntura, em complemento com o pó de pérola. É isso? Eu utilizo o pó de pérola no término da sessão, principalmente das linhas faciais e coisa e tal. É um pozinho, literalmente, ele não chega a fazer um peeling como químico, né? Mas só que ele deixa uma textura na pele, deixa uma textura mais aveludada, mais agradável. Maravilha. E diminui mancha mesmo. Bom, para você que quer conhecer um pouco aí da acupuntura e as suas diversas aplicações e também o trabalho do professor Bertual, vai estar aqui na tela o endereço eletrônico. Como é que as pessoas te encontram lá no Instagram, professor? No Instagram você vai achar lá como Acupuntura Curitiba Diego Bertual. No Google, se você colocar Acupuntura Curitiba Diego Bertual também vai aparecer. Até colocar Acupuntura Curitiba vai sair, uma hora você vai ver lá Diego Bertual. E no Facebook também, Acupuntura Curitiba Diego Bertual. Colocando esses termos aí, com certeza vocês vão me achar. Bacana. Professor, muito obrigado, viu, pela explicação brilhante aí sobre
essa arte milenar que é extremamente eficaz nos dias de hoje. Eu que agradeço aí, estamos abertos aí a mais convites e Bacana. foi um prazer de novo. Bacana. Já voltamos, gente.